Doutor Sebastião Coelho, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer revê-lo. Vou ter uma certa dificuldade em chamar de doutor Sebastião, como o senhor merece, porque já nos conhecemos faz tempo e é muito grande a simpatia que eu tenho pelo trabalho do senhor, o que não vai impedir de serem feitas aqui as perguntas necessárias. Eu queria apresentar, antes de mais nada, o vídeo que certamente mudou a vida do senhor e tomara que tenha mudado a vida do país também. Eu acho que sim. É o dia em que o senhor se afastou da vida encerrou a vida de desembargador. Há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes na terça-feira passada e eu esperava, sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, senhor presidente. Sebastião, quem sabia dessa decisão que você anunciou aqui? Somente minha esposa. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Augusto, a alegria de estar aqui com você mais uma vez. Somente a minha esposa e minhas 3 filhas. Eu conversei, após a posse do ministro, já no retorno para casa, já fui pensativo sobre tudo. Você era corregedor. Era o corregedor. Eu não lembrava. Corregedor da Justiça Eleitoral. Eu era vice-presidente e corregedor da Justiça Eleitoral. Perfeito. Então, eu estive naquele auditório onde ocorreu a posse do ministro como presidente. Vi tudo de perto, ninguém me contou nada. Então, no dia seguinte, eu tomei a decisão, conversei com a minha esposa, olha, eu vou aposentar, eu não quero participar. Eu já vislumbrava que nós viveríamos um regime assim, um período autoritário, por conta de uma reunião anterior que eu participei como corregedor com a presença do ministro Alexandre de Moraes, aliás, aqui em São Paulo, no Tribunal Eleitoral. Então, eu conversei com minhas filhas, né? A mais velha não acreditava, né? Não, você tem mais quase 9 anos pela frente, né? E no dia isso foi uma terça-feira, essa posse. Na sexta-feira tinha a sessão do nosso Tribunal Pleno, a reunião dos 48 desembargadores. E na sessão ao vivo, eu pedi a palavra já no final para o presidente e anunciei a minha aposentadoria, que é esse vídeo que você acabou de exibir. Eu jamais esperaria que pudesse, para o futuro, dar a repercussão que ele deu. Sim, porque foi a primeira manifestação de descontentamento de uma autoridade do judiciário, né? Que até então... Porque tem uma situação, Augusto, descontentamento ele é geral. Ainda hoje, eu disse que uma época que... No judiciário. No judiciário. O juiz hoje tem vergonha. O juiz, eu converso com muito, eu fui líder de associação, presidi minha associação 2 vezes, fui vice-presidente da Associação Nacional. Então, o que o juiz não pode é falar, porque ele é impedido pela lei orgânica da magistratura, ele não pode falar. Os ministros do STF falam, né, mas é uma fala indevida, né? Então, qualquer conversa que eu tenha ainda hoje, o juiz que se aproxima de mim é para reclamar. Sebastião, olha, não está certo o que está acontecendo, e me incentivar a continuar a fazer o que estou fazendo atualmente, que é denunciar as arbitrariedades, o desvio de rota do Supremo Tribunal Federal. Então, o meu objetivo principal é que o Supremo Tribunal Federal volte a ser somente uma corte de justiça e não uma corte política onde os ministros ficam falando todo o tempo. Eles são quase comentaristas políticos, né, Augusto? Então, isso não está certo. Sebastião, fazia quanto tempo você levou para chegar a essa decisão?
Você, quando toma decisões, você leva alguns dias, algumas horas, porque é uma decisão complicada, mudou tua vida. Sim. Né? Sabia que provocaria alterações no dia a dia da sua família, na vida dos filhos, de todo mundo. Quanto tempo você demora para tomar uma decisão dessa? Eu, no meu caso, não demorei nem 12 horas. Nem 12 horas. 12 horas. Eu saí do TSE por volta de umas 22 horas e na manhã seguinte, tomando café com a minha esposa, já estava decidido de que eu iria aposentar. Você sempre foi assim, desde garoto? Tomar decisões rápidas? Augusto, eu sempre fui assim, disposto, né? Sempre fui disposto, porque tem que fazer na hora, você não deve postergar. Ou tem que ser feito hoje, tem que fazer hoje, né? Até porque as decisões, ainda mais de juiz, a decisão tardia é uma decisão ruim. A pior decisão é aquela que não acontece para a parte que está esperando, né? Então, sempre procurei ser dentro das possibilidades o mais rápido possível. Sem precipitação. Sem precipitação. Se o juiz ele não pode, ele vive até uma angústia, né? Porque quando você pega alguma causa, você já mais ou menos tem uma ideia do que vai acontecer. E você tem que ficar em silêncio com aquilo, guardar, não é? Então, tem que amadurecer, você não pode dar decisão precipitada. Por isso que decisões liminares, elas são muito, causam muito impacto e às vezes algumas decisões são tomadas liminares sem pensamento amadurecido. E o juiz não pode decidir assim, ele tem que amadurecer e verificar qual a consequência da sua decisão. Não preocupação com desagradar, isso não, porque sempre ele vai desagradar uma parte. Dificilmente o juiz dá uma decisão que as duas partes fiquem felizes. Muito difícil. Pelo menos 50% ele desagrada. Então eu sempre trabalhei com essa hipótese, nunca tive preocupação em desagradar, se necessário for. Eu sempre falava lá no tribunal, quando tinha alguma polêmica, né? Eu falava, olha, tirando a minha esposa, as pessoas que eu mais gosto são minhas filhas, que eu mais amo. E eu estou acostumado a dizer não para elas a todo momento, né? A educação faz parte de dizer ou não. Eu não vou dizer não para vocês aqui. Então, essa era uma coisa que ele levava na brincadeira. Lá vem o Sebastião, vai ser contra. Eu digo, claro, eu tenho que chamar a razão quando alguma coisa eu não entendia que ela não estava de acordo com o meu pensamento.